Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus está nos dando mais uma oportunidade de juntos nós nos assentarmos em volta da mesa do estudo da palavra de Deus para aprendermos juntos acerca dos preceitos do Senhor. Eu quero louvar a Deus por mais este seminário de doutrinas bíblicas, o 13º seminário que esta igreja realiza para a glória do Senhor e para a edificação da sua igreja. E desta vez, com estes assuntos relacionados à escatologia bíblica, as doutrinas bíblicas das coisas futuras. Conforme o tema geral, doutrinas bíblicas da vida futura. Eu quero agradecer ao pastor Raifran pela oportunidade que Deus, através dele, nos concede de mais uma vez. Reconheço a minha pequenez e entendo que a graça de Deus é quem conduz as nossas vidas. O que eu não souber aqui apresentar aos irmãos, eu louvo a Deus porque eu estou cercado de mestres e doutores da palavra de Deus. Pastor Raifran Batista, que está aqui do nosso lado para nos ajudar a apresentar o conteúdo, bem como outros dos nossos colegas, pastor Wesley Anselmo, professor Flávio Santos, professor João Evangelista, professor Durval, tem uma turma aí, dentre outros, que fiquem à vontade para nos ajudar, complementando o que for necessário. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler uma porção da palavra de Deus, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 16 e 17. Nosso livro, o assunto está a partir da página 28. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o versículo 17, leiam todos, por favor. Pois nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Meus amados irmãos, este é um dos textos bíblicos que trata do assunto, não é o único, há outros vários, vamos ler no decorrer do nosso estudo, nesta noite, mas trouxe este para iniciarmos o estudo acerca do arrebatamento. Com a página aberta aí, o nosso livro, na página 28, você vai encontrar o tópico de número 7.1.1, com o título O Arrebatamento da Igreja. O arrebatamento da igreja. Bom, vamos iniciar, portanto, aqui a leitura e as considerações. Antes, eu gostaria de dizer aos amados que nós também faremos algumas leituras de algumas porções desta obra lançada pela CPAD, muito boa, por sinal, trata exclusivamente do assunto da escatologia bíblica, a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, aqui elaborada, organizada pelos doutores Tim LaHaye e Ed Hindson. Foi lançada pela CPAD, o conteúdo é vastíssimo, trata por ordem alfabética de praticamente tudo o que é relacionado à escatologia bíblica. E o mais importante, com profundidade e numa linguagem acessível.
muito boa. Nós vamos fazer algumas leituras aqui desta obra. E também nós trouxemos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Nós temos aqui um capítulo que trata, ou parte do capítulo que trata sobre o nosso cremos acerca da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, que se dará em duas fases. E aqui, nesta obra, trata também com detalhes, numa linguagem acessível e também profunda para o nosso entendimento. Também vamos ler, então logo leiamos aqui o início, a introdução do nosso livro, nós já vamos fazer menção aqui do nosso cremos. Amém? Diz assim, na página 28, como os estudos neste livro não têm apenas fins informativos, mas muito mais formativos, ou seja, o objetivo não é apenas trazer informação aos crentes, mas formá-los, trazer a ele conceitos de maneira que eles compreendam de fato este assunto acerca das Escrituras e possam, na medida da sua carreira cristã, passar adiante através do ensino sólido do discipulado acerca deste assunto. Entende-se que se deve fundamentar bem os futuros mestres da palavra, quer sejam professores de EBD, de institutos ou faculdades de teologia, pastores, bem como a igreja como um todo, pois isto é crucial para a evangelização, discipulado e integração dos novos crentes no corpo de Cristo. Feito esta introdução, vem a pergunta: o arrebatamento se encontra na Bíblia? O autor do artigo aqui no livro diz: sabe-se que as correntes teológicas que defendem, aí apresenta aqui algumas correntes teológicas, e muita atenção, certamente alguns de vocês, ou muitos, se não todos, já ouviram em algum momento, esses nomes destas correntes, estes nomes destes ensinos que se tem por aí afora, acerca do assunto da volta de Cristo, da volta de Jesus. E você tem aí o amilenismo, por exemplo, essa doutrina, ou essa corrente teológica, ela ensina que não haverá o milênio literal. Eu não vou me deter nesse ponto, visto que vai ter um capítulo, vai ter uma noite em que o preletor vai tratar sobre o milênio aqui com os amados irmãos. O amilenismo é aquela doutrina em que nega a existência literal do milênio sobre a terra. E isso traz implicações com relação à volta de Jesus, especificamente em relação ao arrebatamento da igreja. Mas tem também isso negando o arrebatamento da igreja. Além dessa corrente, existe uma outra chamada de pós-milenismo. Os pós-milenistas creem que haverá o período do milênio, agora posicionam a volta de Jesus após o milênio. Somente depois do milênio é que Jesus volta de maneira una, vamos dizer assim, unindo arrebatamento e volta gloriosa em uma só, após a conclusão do milênio de Cristo na terra, o que contraria a palavra de Deus, segundo várias referências bíblicas que nós temos. Portanto, esta corrente nega a realidade do arrebatamento da igreja de Deus, que ocorrerá de maneira iminente e antes da grande tribulação e, portanto, antes do milênio, visto que a grande tribulação é antes do milênio e o arrebatamento é antes da grande tribulação. Mas além desta, também há uma outra corrente teológica chamada de pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo é aquela corrente teológica da qual também não desposamos, ou seja, não encontramos respaldo bíblico em que afirma que o arrebatamento da igreja acontecerá, mas será depois da grande tribulação. Ou seja, os expositores desta doutrina entendem
colhendo alguns poucos versículos e fazendo uma interpretação forçada do texto, entendem que a igreja passará por todo o período da grande tribulação. E só no final desse período é que Jesus volta, também numa volta una, ou seja, a segunda volta unindo as duas fases, e aí arrebata a igreja e depois imediatamente retorna para implantar o milênio. Então, esta doutrina é esposada pelos pós-tribulacionistas, que negam a realidade do arrebatamento antes, portanto, da grande tribulação. Ora, estas correntes, todas elas confrontam a doutrina bíblica que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, as Assembleias de Deus esposam, ensinam, ministram com farta referência bíblica, em que o arrebatamento da igreja acontecerá literalmente, será iminente e ocorrerá num ponto antes do início da grande tribulação. Por isso, esta corrente nossa, defendida por nossa escola teológica, e ela é chamada de pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo posiciona o arrebatamento da igreja antes do início da grande tribulação. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Muito bem. Estas doutrinas que mencionei, com exceção da última que acabamos de falar, que é a que nós defendemos e é a que encontramos, segundo os próprios autores, doutores Tim LaHaye e Ed Hindson, assim como Eisen e outros, entendem que existem fartas referências bíblicas que dão respaldo para que o arrebatamento ocorra, tanto nas palavras de Jesus, como nas palavras dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo. O arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. Ok? O Senhor Jesus confirmou o arrebatamento. Aí está a referência de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Esta referência, muitos crentes não se apercebem que Jesus trata ali do arrebatamento da igreja. E às vezes passa despercebido numa leitura rápida, superficial e às vezes descomprometida. Porque o texto, Jesus diz assim, no versículo 1 do capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Agora olha o versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Notem que Jesus faz referência à casa do Pai. E aqueles que contrariam a doutrina do arrebatamento iminente vão também tentar negar que esta casa do Pai é no céu, trazendo esta casa do Pai para a terra. Ora, a leitura da Bíblia deixa claro, por esta e outras muitas referências, tratar-se do céu, da presença de Deus, a casa de meu Pai, para onde Jesus estava dizendo que iria, pois vou preparar-vos lugar. E ele diz: se não fosse assim, eu vos teria dito, e se eu for e vos preparar lugar, virei uma outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, este levar é exatamente para a casa do Pai, onde Pai está, onde Jesus iria, quando ele falou estas palavras, e de fato ele foi, e ele prometeu: para onde eu vou levar vocês, eu virei outra vez. Esta é a esperança da igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus. Gostaria de fazer menção agora, a título de conceito acerca do que nós cremos sobre o arrebatamento da igreja, o que está escrito, o que está registrado, organizado como o nosso credo, o nosso cremos.
com 16 pontos. O nosso cremos está muito bem organizado, fundamentado biblicamente, por fartas referências bíblicas, e aqui eu quero ler alguns pontos acerca do nosso cremos, sobre a vinda de Jesus, que se dará em duas fases, a primeira chamada, portanto, de arrebatamento, que é o objeto do nosso estudo nesta noite. Diz assim o nosso cremos, na página de número 184, irmãos, quem não tem este livro, o nosso cremos, adquira. É o que a Assembleia de Deus crê, é o que os crentes assembleianos creem, entendem, esposam, ensinam, defendem com base bíblica. É importante que cada crente tenha este manual, para que você mesmo possa entender alguns assuntos que talvez você tenha dificuldade em compreender, e também possa ensinar a outros que tenham, porventura, a mesma dificuldade ou outras que você já teve. Muito importante. Diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. Em quantas fases? Em duas fases. A segunda vinda de Jesus vai acontecer em duas fases. A primeira é exatamente o arrebatamento da igreja, que ocorrerá antes da grande tribulação. Momento este em que nós, aí cita aqui 1 Tessalonicenses 4,17, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Portanto, esta é a primeira fase, por nome arrebatamento da igreja. O conceito aqui do nosso cremos continua mostrando a segunda fase, que se dará em glória, que é a parousia. A parousia é quando Jesus virá, não invisível para o mundo como virá no arrebatamento, mas ele virá em glória e esplendor nos céus, para toda a terra vê-lo. No arrebatamento, Jesus vem antes da grande tribulação e para a igreja, e não para o mundo. Na parousia, ou na segunda fase do retorno de Cristo, Jesus virá após a grande tribulação, e não mais para a igreja, porque a igreja já estará com ele na glória. Jesus virá então com a igreja, e para o mundo inteiro vê-lo, e aí é onde se cumpre: todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então Jesus virá para implantar o milênio, julgar as nações e iniciar o seu governo na terra, conforme as profecias que se cumprirão. Quem está entendendo isso? Muito bem. Então, continua dizendo assim: a segunda fase é a sua vinda em glória, depois da grande tribulação, e visível aos olhos humanos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Apocalipse 1:7. Nesta vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, conforme 1 Tessalonicenses 3, versículo 13. Portanto, esta é a declaração inicial, e depois vem aqui no nosso cremos a explicação aqui um pouco mais sobre o arrebatamento da igreja. Agora, amados e queridos irmãos, queremos neste momento
voltar ao texto bíblico, foi citado aqui no nosso Cremos, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 17 em especial, para fazermos menção da expressão seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Um trecho chave na interpretação da palavra acerca desse assunto, fazendo uma exegese acerca do termo dessa expressão, seremos arrebatados. Ora, o texto diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, como diz aí o texto, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles aqui trata-se dos mortos que morreram em Cristo e que, segundo o versículo anterior, 16, ressuscitarão primeiro nesta ordem, para que então, juntamente, os mortos ressuscitados, primeiramente em um corpo glorificado, aí os vivos terão seus corpos igualmente glorificados, transformados e desaparecerão da face da terra, e este é o evento que se denomina o rapto da igreja, a tomada da igreja por Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja. Essa expressão, nós seremos arrebatados, na língua grega, no grego bíblico em que o apóstolo escreveu, esse texto, essa expressão, ela está na voz passiva, é a voz médio passiva do verbo do futuro do indicativo, na primeira pessoa do plural, ou seja, falando de nós seremos arrebatados por alguém, daí a voz ser passiva, ou seja, no processo do arrebatamento da igreja, a igreja ela é passiva nesse processo, ou seja, existe um agente dessa passiva, e esse agente é Cristo Jesus. A igreja estará esperando, preparada, mas quem vai realizar o arrebatamento na hora certa, quando Ele quer, no momento determinado pelo Pai, será o Senhor Jesus Cristo. Nós seremos arrebatados. Essa palavra arrebatados, aqui no texto grego, é arpagessômeta. Arpagessômeta é um verbo que, como já disse, vem da raiz arpagê, que é um termo que faz referência a rapto, a tomada com força e repentina. Esse mesmo termo aparece em outros textos bíblicos, inclusive quando se trata da ação de um ladrão, quando mina algum tesouro, quando rouba alguma coisa, quando o dono está desprevenido, não está atento. É a mesma expressão, essa palavra arpagê, que está aqui conjugada na primeira do plural, arpagessômeta, significa que uma ação realizada por um agente fora da igreja, ou seja, um agente independente da igreja, que não tem a intervenção da igreja nesse sentido, ou seja, querendo dizer, não é como a igreja quer, nem na hora que a igreja quer, mas o agente determinará a hora e o dia, e ele mesmo, pelo seu próprio poder, fará isso acontecer. Aleluia! Esse processo, conforme o verbo usado por Paulo descreve, é um rapto, é uma tomada, é uma retirada repentina de algo de muito valor que há sobre a terra, e este algo é a igreja de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: porque temos esse tesouro, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Somos preciosos por causa da presença de Deus em nós, da presença de Deus na igreja. Quem está entendendo isso? Louvado seja o nome do Senhor.
Portanto, o texto diz: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, aqui mostra o lugar onde nós nos encontraremos após este rapto, após esta tomada, após este desaparecimento que ocorrerá no que diz respeito à igreja ser removida da terra por Cristo Jesus, a encontrar o Senhor nos ares. Aqui, depois de mostrar o lugar onde a igreja estará, primeiramente, logo nesse processo, mostra o lugar onde Jesus também estará, realizando esse processo, realizando o arpaguessômeta, realizando este rapto. O Senhor fará isso nos ares, e nós teremos o encontro com o Senhor exatamente nos ares. O mundo não vai ver, as nações não verão nada disso acontecendo nos ares. Agora, Cristo vai fazer isso acontecer conosco, e nós, somente nós veremos. Os anjos contemplarão e a igreja de Cristo contemplará. Aqueles que estavam vivos na terra olharão e verão os mortos que também ressuscitaram, e aquela multidão incontável nos ares, vestidas, aleluia, de vestes próprias, para se encontrar com o Senhor e adentrar os céus de glória. Aleluia. A terra não vai ver. E o que a terra vai ver? A terra só vai ver a consequência, o resultado. Ou seja, se algo estava aqui e eu estava vendo que estava aqui, e agora desapareceu, aquilo que eu vejo é aquilo que não se vê mais. Você entendeu isso? O que o mundo vai ver, olha o que interessante, no arrebatamento, os vivos vão ver o que não se viam mais, os mortos, que morreram em Cristo. Na hora que formos arrebatados, nós nos encontraremos com o Senhor, veremos os que morreram em Cristo, vivos, aleluia, em um corpo igual ao nosso, transformado diante do Senhor. No arrebatamento, a igreja verá o que não se via mais, mas o mundo não verá mais. O mundo só vai ver o que antes via, né? E agora não vê mais. Ou seja, a ausência da igreja na terra, a ausência de milhões de pessoas no mundo inteiro, que será dada a notícia e será perceptível em todo o mundo o desaparecimento em massa de uma grande multidão em todas as nações, raças, tribos, línguas, que desaparecerão da face da terra. Oh, aleluia! Me dá vontade de pregar, mas vamos continuar meditando no ensino da palavra. Vamos agora a 1 aos Coríntios, capítulo 15. É outro texto, é outro versículo que também traz a base, uma das colunas da doutrina do arrebatamento. Duas das colunas são esses dois textos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 50. Agora Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ensinando com que condição nós entraremos no reino de Deus, entraremos no céu de glória. Ele está dizendo que a carne, ou seja, o corpo humano, do jeito que ele está agora, você tocar no seu braço e se apertar um pouquinho, dói, não é? Então esse corpo, matéria perecível, sensível às intempéries,
as intempéries que estão à nossa volta, esse corpo que adoece, envelhece, que morre, esse corpo não tem condições, da maneira em que ele está, de entrar na glória do Pai. Por quê? Porque seria consumido. Então Deus vai preparar um corpo, aleluia. Este nosso corpo receberá condições especiais, chamadas aqui de transformação, aleluia. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Aí sim estaremos prontos para contemplar o Senhor face a face e viver com Ele eternamente. Aleluia. Então Paulo continua dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Era mistério naquela época em que Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Era mistério para a igreja de Corinto, assim como a igreja de Tessalônica. Os irmãos estavam lamentando, os que já tinham morrido sem ver Jesus voltar, e achavam que estava perdido para aqueles que morreram. Então Paulo, pelo Espírito Santo, agora vai revelar o que até então era mistério para a igreja de Corinto, para a igreja de Tessalônica, e assim para a igreja de todas as eras, todas as épocas. Eis aqui vos digo um mistério. Ou seja, o mistério foi revelado. E que mistério é este, Paulo? Aí ele diz assim: na verdade, nem todos nós dormiremos. O verbo dormir aqui faz referência à morte. Nem todos nós morreremos, mas ele diz: todos seremos transformados. Aí o versículo de número 12 diz assim: no momento, agora ele vai dizer a quando, ou seja, vai dizer o ponto em que isso vai acontecer, a maneira em que isso vai acontecer. Quando eu digo quando, não marcando o tempo, mas o modo, o momento em que isso vai acontecer. Como se dará o arrebatamento? Ele diz: vai ser num momento, vai ser comparado ao abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e aí com o soar da trombeta, o que vai acontecer, Paulo? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que ficarmos vivos, e nós seremos transformados. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Essa palavra que Paulo usa no versículo 52, no momento, a palavra momento aqui, irmãos, eu fui pesquisar essa palavra no texto grego, como Paulo escreveu. A palavra aqui é a palavra átomo. Momento é a palavra átomo, a mesma palavra que dá origem à palavra no português átomo, que estudamos lá na ciência, lá nos anos iniciais, né, do estudo da escola, ensino fundamental, começamos a estudar o átomo. Quando o átomo foi descoberto, achavam os pesquisadores, os físicos, os cientistas, que era de fato a menor partícula da matéria e, portanto, indivisível. Se você pudesse pegar qualquer objeto, qualquer coisa, e fosse aumentando e procurando a menor partícula da matéria, encontraria o átomo, e dali não se dividiria mais, encontraria uma partícula indivisível. Aí surgiu o nome átomo para batizar essa partícula, visto que a palavra átomo no dicionário, inclusive o dicionário Vini, por exemplo, e o léxico do grego para o português, inclusive da nossa editora CPAD, traz essa definição. Ou seja, essa palavra átomo, a tradução dela é exatamente algo indivisível, algo inseparável. Foi isso que eles entenderam na época quando descobriram o átomo. Aí os cientistas foram pesquisar depois encontraram que o átomo, depois a ciência foi evoluindo e tal, encontraram que o átomo poderia se dividir em prótons, nêutrons, elétrons e tal, mas ficou batizado como átomo, algo indivisível. Ou seja, centenas de anos antes, Paulo já empregava a palavra com o sentido exato
relato de como será este rapto da igreja, num momento indivisível, num momento que não se poderá mensurar, num momento que não se poderá calcular, em um átomo de tempo, num momento. Aí parece que eu vejo Paulo procurando alguma coisa para comparar, para que os seus leitores, pois a carta seria lida na igreja de Corinto pelo seu pastor, pelo seu ancião. Então Paulo diz: a que compararei? Imagino Paulo pensando: a que compararei? E o Espírito Santo traz à sua mente a comparação do abrir e fechar de olhos, o piscar de olhos. Irmãos, o piscar de olhos é uma das coisas naturais que ocorrem no corpo humano, numa das velocidades mais altas que há. Para se ter uma ideia, sopra um vento forte, vem um cisco desse tamanhinho na poeira, no vento, e antes de bater lá dentro do teu olho, você pisca o olho quase que instintivamente e não permite que o seu olho seja atingido por aquela partícula. Paulo está dizendo: vai ser mais ou menos assim, num abrir e fechar de olhos, algo que você nem está esperando, mas vai acontecer, algo que você não pode mensurar, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta vai tocar, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os textos bíblicos que menciona-se em seguida, aí na apostila, na página 28 e no início da página 29, nós mencionamos alguns, outros deles vão aparecer, corroborando, confirmando, então, portanto, a doutrina aí do arrebatamento, falada, ensinada, vai dizer, foi ensinado por Jesus, conforme já lemos em João 14, 2 e 3, foi ensinado por Paulo, está aí o texto de 1 aos Tessalonicenses 4, 16 a 18, um dos textos principais, conforme já mencionamos. Foi ensinado por Judas, está aí a referência. Foi ensinado também por Paulo, lá em 1 aos Coríntios. A ceia do Senhor é uma confirmação da volta de Cristo Jesus. Como Paulo diz: fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, anunciais o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, até ao celebrarmos a ceia de Cristo Jesus, a ceia é uma proclamação através de símbolos de que Jesus morreu na cruz, de que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, mas prometeu voltar e Ele virá. O arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica bem conhecida dos cristãos pentecostais, porém é negada por muitas igrejas históricas e tradicionais. Tomem cuidado. O pastor Raifran falou agora há pouco, e em suas breves palavras, um alerta muito importante. Hoje há uma facilidade muito grande de acesso a informações, de acesso a ensinos e a conteúdos doutrinários. O crente sábio não é aquele que sabe tudo. Não deve confundir conhecimento com sabedoria. Conhecimento é acúmulo de informação, enquanto que sabedoria é a capacidade que a pessoa tem de discernir alguma coisa, de resolver situações difíceis. Muitas vezes a sabedoria opera sobre a informação, outras vezes independente dela, e às vezes até contra algumas das informações. Portanto, não é só entrar nos canais aí da internet, não é só entrar no YouTube, pesquisar lá arrebatamento da igreja, dar um clique, dar um enter, e o primeiro vídeo que aparecer é este que eu vou aprender, vou me sentar logo e já vou aprender aqui totalmente receptivo. Não, devemos procurar a fonte. Primeiro, quem é que está ensinando? É um pastor? É um mestre? É um doutor? Segundo, saber de que corrente teológica é este pastor, qual é a fé que ele
professa. Não está claro ali no vídeo? Vai pesquisar qual é a igreja que ele pastoreia, qual é o cremos, o credo que ele crê, que ele defende, que a sua igreja defende, para só então, passando pelo crivo da Bíblia, da palavra, você possa então, concordando com a palavra, ouvir aquele ensino. Se você tiver dúvidas ainda assim, procure o seu pastor, procure o mestre, os mestres, aqueles que sabem um pouco mais do que nós, e pergunte, procure o seu professor da escola dominical, procure alguém que tenha mais conhecimento do que você, e tire as suas dúvidas acerca daquele ensino, para que você não esteja ingerindo veneno ao invés de água doce e potável. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Portanto, muitas igrejas históricas e tradicionais que são igrejas que combatem as doutrinas pentecostais, combatem as doutrinas da vida futura, da escatologia, defendidas pela Assembleia de Deus. Dentre elas, a doutrina do arrebatamento. Mas combatem mesmo, com veemência, sem fazer meio termo não. Chegam lá e dizem mesmo, arrebatamento não vai acontecer e tal, e negam mesmo. Aí se a pessoa estiver lá assistindo e sem um embasamento, acaba muitas vezes sendo conduzido. Porém, crente que lê a Bíblia, crente que estuda a palavra, crente que participa dos ensinos da palavra de Deus, é crente abalizado e firmado sobre a rocha, não será abalado por qualquer vento de doutrina. O autor aí desse artigo, que ora estamos lendo, inclusive cita algumas destas correntes, tidas como evangélicas. Está aí os Mormons, as Testemunhas de Jeová, o Adventismo do sétimo dia, dentre outros, né? Muito cuidado. A Bíblia tem mais de 300 referências sobre a vinda de Jesus. E dentre essas, muitas são específicas sobre o arrebatamento. Olha aí a quantidade de referências que estão aí à sua disposição, para você ler, reler, estudar e meditar. Quem está entendendo, diga amém. O nosso credo assembleiano, já fizemos menção dele aqui, enfatiza o arrebatamento da igreja da seguinte maneira: será invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Muito bem, deixa eu olhar para o tempo aqui. Pastor, eu perdi aqui, tá? Ok. Muito bem, então, observe que o texto diz aqui: a igreja de Cristo será arrebatada deste mundo e será resgatada antes da ira. Irmãos, preste muita atenção. Aqui nós vamos entrar num segundo tópico acerca deste assunto, e finalizaremos aí no terceiro, porque já passa para o estudo da igreja e a grande tribulação, né? Então vejamos. Diz aqui o seguinte, citando dois autores, que o autor aqui dessa parte do livro cita um trecho de uma obra escrita por estes autores aqui, Ice e Demme, quando a trombeta soar, na página 43, eles afirmam o seguinte: poucos questionariam Paulo quando diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor, que ele estivesse se referindo ao céu. Poucos questionariam isso. Está claro ou não está? Que quando Paulo diz, lá no texto, 1 Tessalonicenses 4,17, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este sempre com o Senhor, não é nos céus de glória, para sempre. Poucos questionam isso. Poucos. Porém, estudiosos bíblicos de todas as posições proféticas sempre afirmaram, corroborando aqui, confirmando, né, que esse sempre com o Senhor
é nos céus de glória, confirmando assim então o processo pós-arrebatamento da igreja. Sabendo que a igreja seria arrebatada, Paulo explica que os tessalonicenses viviam a expectativa diária desse arrebatamento. Eles esperavam a volta de Jesus todos os dias. Os mesmos autores citados anteriormente explicam que a palavra grega para aguardar, que é aí anemenó, poderia ser traduzida por manter-se esperando pelo seu filho. Aguardar, observe isso aqui, como é interessante. Aguardar a vinda de Jesus não é um momento só pontual. Agora, pastor, eu aguardo nesse momento. Não, é estar aguardando. É ponte linear. Eu aguardo no sentido de que eu aguardo agora e continuarei aguardando enquanto viver. Amém? Por causa da expectativa da iminência. O que é a iminência do retorno de Cristo? É que ele virá a qualquer momento, subitamente, inesperadamente, no sentido de que não se tem data marcada. Quem está entendendo isso? Muito bem. Quanto aos que negam a verdade do arrebatamento, Grant, Jeffrey, em capítulo do livro Quando a Trombeta Soar, o livro que nós mencionamos, organizado por Thomas Ice e Timothy Demi, como falamos, apresenta as declarações falsas de 3 escritores de que o arrebatamento pré-tribulacional jamais foi ensinado. Observe isso aqui. Isso aqui é vamos dizer assim, é um dos argumentos que eles têm como forte. O arrebatamento é uma doutrina criada a partir de 1830, quando alguém começou a ensinar o arrebatamento da igreja. Antes de 1830, não tem ninguém falando do arrebatamento como a volta iminente de Jesus para tirar a igreja da terra. São os que contrariam, são os que afrontam e negam a doutrina do arrebatamento, como ele é descrito na Bíblia e sendo pré-tribulacionista. Muito bem, Jeffrey refuta tais afirmações, apresentando pelo menos 2 autores antes de 1830. Ele cita aqui 2 autores. Eu fui até ao livro, a enciclopédia, e encontramos aqui na enciclopédia bíblica, além desses 2 autores, mais alguns que falam acerca de posicionamentos, ensinos sobre o arrebatamento da igreja pré-tribulacionista antes de 1830, na página 89, nós vamos encontrar, eu vou só citar aqui para vocês, no livro está com detalhes acerca destes personagens que são apresentados aqui. Ora, o autor descreve que na igreja medieval aparecem autores, aparecem escritores, por exemplo, no ano 306 depois de Cristo, Efrem de Nisibe, que é exatamente o que ele apresenta aqui. Olha o que é que ele escreve. Ele escreve dizendo o seguinte: os defensores, ou aqueles que negam o arrebatamento pré-tribulacionista, dizem que observe, ninguém, não há registro, nada, ninguém falou uma linha sobre o arrebatamento iminente e pré-tribulacional da igreja de Cristo Jesus. Aí o autor diz assim: basta uma pesquisa um pouco mais cuidadosa, um pouco mais acurada, para encontrarmos diversos autores ao longo da história antes de 1830. Dentre eles, Efrem. Olha o que Efrem escreveu: nos últimos dias, o anticristo e o fim do mundo, aqui o título do que escreveu, ele diz:
todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir, e serão levados ao Senhor, para que em nenhum momento possam ver a confusão que dominará o mundo por causa dos seus pecados. Em 306, ora, 306 para 1830, olha a distância pretérita aí. Os acusadores, ou aqueles que negam, afirmam categoricamente que não há nenhuma linha, ninguém jamais escreveu. Está aí esse primeiro autor aqui já quebrando este argumento. Depois apresenta outro, o Codex Arminianus, acho que é assim a pronúncia, a pronúncia aproximada, né? 690 depois de Cristo. 690 depois de Cristo. Olha o que ele escreve aqui, irmãos, com o título Salmo de Davi, a voz da igreja depois de ser arrebatada. Olha o que ele diz assim, que a expressão, aparece lá a expressão capturar ou sair correndo, aparece no texto. Aqui é um texto um pouco longo, não dá para a gente ler, mas apenas estou enfatizando. Ou seja, este documento apresenta também informação assertiva, afirmativa, de que já havia crentes intelectuais, já havia mestres, já havia crentes que entendiam, defendiam, ensinavam que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação e de maneira iminente, naquele período antes de 1830. Aparece também aqui citado pelos autores o irmão Dolcino. Irmão Dolcino escreve em 1307. Olha o que ele diz: o anticristo estava entrando neste mundo dentro dos limites do dito período de 3 anos e meio, e depois de sua vinda, então ele, aí o Dolcino aqui, né, alguém escrevendo acerca de Dolcino, e seus seguidores seriam transferidos para o paraíso, aí a expressão paraíso usada aqui, né, no qual estão Enoque e Elias, e desse modo seriam preservados ilesos da perseguição do anticristo. Quem está entendendo isso? Eu quero mostrar para vocês, eu não vou mais ler outros argumentos, mas tem outros aqui. Só quero mostrar para os senhores que, dependendo do argumento contrário à doutrina, temos argumentos a favor dessa doutrina maravilhosa. O que precisamos é ir atrás, é estudar, como disse agora há pouco. Não há escassez de informação, de conhecimento no mundo. O acesso à informação está muito fácil. Livros, antigamente, precisava ir até uma livraria para comprar um livro fisicamente, precisava de muita burocracia. Hoje não, você entra no aplicativo, entra na internet, pede um livro, em menos de 2 semanas o livro chega na tua casa. Ou seja, você tem acesso inclusive a livros virtuais, a e-books, para lê-los. A informação está aí, o ensino estará aí. Quando você não souber de alguma resposta, não pense que não há resposta. A resposta tem, é só ir atrás, procurar, pesquisar, perguntar para quem sabe, até encontrar a resposta. E aquilo que não tiver mesmo resposta nesta terra, um dia saberemos no céu, diante do próprio Senhor Jesus. Aleluia! Quem está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Esse, penso eu, na minha análise, é um dos pontos. Irmão professor João Evangelista, que elaborou aqui o texto, penso eu ser um dos pontos mais cruciais aqui desse artigo, desse assunto, o arrebatamento, no que diz respeito à defesa desse assunto, para que tenhamos argumentos, visto que, pastor Efraim, este é um dos argumentos mais fortes daqueles que negam a doutrina do arrebatamento,
pré-tribulacionista ensinado antes de 1830, quando afirmam categoricamente que ninguém falou sobre o assunto, e sabemos que falou e temos provas documentais. Então pronto, nós conseguimos assim então, como diz a Bíblia, com mansidão, com temperança, calar a boca daqueles que contradizem a palavra de Deus. Eu quero finalizar a nossa participação trazendo aqui ainda desta obra, Enciclopédia Bíblica, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, apenas um paralelo sobre a diferença entre o arrebatamento, porque tem gente que ainda confunde arrebatamento da igreja com a volta gloriosa de Jesus. Ainda confunde. Olha, irmãos, pela ordem, olhe bem para cá, por favor, pela ordem. Primeiro, os sinais, que é o princípio das dores. Sinais já estão acontecendo, não é? Conforme Mateus capítulo 24. Aí em seguida virá o rapto, o arpaguessômeta, ou o arpazô, a retirada da igreja da terra. O arrebatamento da igreja é o evento em seguida, após esses sinais, estando acontecendo esses sinais. Não quer dizer que os sinais vão terminar de acontecer e aí vamos esperar. Não, enquanto os sinais estiverem acontecendo, o arrebatamento acontece. Então é o segundo, o arrebatamento. O que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada? Os vivos forem transformados, os mortos ressuscitados encontraram-se com o Senhor nos ares. Aí você deve ter a visão dupla do que vai acontecer no céu e na terra simultaneamente após o arrebatamento. No céu, logo após o arrebatamento, a igreja será levada por Jesus para a presença do Senhor, em que lá, na presença do Senhor, Jesus vai realizar o que a Bíblia chama, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, fala do tribunal de Cristo, ou a entrega dos galardões, a premiação, digamos assim, daqueles que foram fiéis ao Senhor e realizaram obras para a glória de Deus com o seu corpo, com atitudes e com ações, conforme Paulo escreve aos Romanos, fala sobre isso também. Portanto, acontecerá o bema, que é o tribunal de Cristo, nos céus. Em seguida, após, e vai ter um preletor que vai falar só sobre esse assunto durante o seminário. Depois do bema, a igreja vai participar da festa chamada Bodas do Cordeiro. E esta festa terá duração, somando-se aí com o evento do bema, 7 anos. 7 anos. Ora, mas veja, 7 anos é com base em quem está na terra, porque quem está lá no céu não tem mais esse negócio de mês, dia, ano, não. Já estamos na eternidade. Aleluia! 7 anos com base em quem ficar na terra. Agora tire os olhos lá do céu e veja o que vai acontecer na terra depois do rapto da igreja. O anticristo será levantado, ou vai se manifestar, aparecerá, se dará a conhecer, e vai ter início assim, exatamente esses 7 anos de grande tribulação na terra, que vai acontecer aí em intensidade diferentes. 3 anos e meio a primeira com intensidade menor, 3 anos e meio a última parte com intensidade maior, onde os juízos de Deus se derramarão sobre a terra, naqueles 3 grupos de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Após esse período da grande tribulação, aí termina a festa das bodas do Cordeiro. Vem agora o próximo evento, qual é? A parousia, ou seja, a aparição, o aparecimento de Jesus em glória, com todo o poder e toda a glória, virá com a igreja conosco, nós estaremos com ele. É ali que se cumpre Apocalipse capítulo 19, versículo 11, quando João
João diz: e olhei e eis o céu aberto, e o que estava, e um cavalo branco, e eis o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aí João vai descrever os santos representados ali em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, vindo com ele em toda a glória, e o Senhor vai implantar o seu milênio na terra, aleluia, e reinar com braço forte. E ali diz que ele será chamado, conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Derrota o anticristo, a besta, aprisiona Satanás por 1000 anos e implanta o milênio, 1000 anos de governo de Cristo na terra com a igreja do Senhor Jesus. Após os 1000 anos, Satanás será solto mais uma vez para tentar os que habitam sobre a terra, para a última grande rebelião, e em seguida será estabelecido o grande trono branco, onde serão julgados todos aqueles que morreram e não ressuscitaram na primeira ressurreição, ou seja, aqueles que morreram sem salvação, que negaram a Cristo, negaram a palavra, eles serão ressuscitados para enfrentar o trono branco, para serem julgados. E aí cumpre-se o que diz a Bíblia lá em Apocalipse 21, que diz que os mortos grandes e pequenos, e até o próprio inferno foi lançado no lago de fogo, e ali arderá para sempre com chofre, fogo e enxofre. E então virá o estado eterno, onde a igreja de Cristo, aí vem novos céus e nova terra, e a igreja de Cristo reinará com o Senhor, aleluia, no perfeito estado eterno de Cristo Jesus. Finalizo aqui a nossa participação dizendo o seguinte: se você olhar para Apocalipse, você vai ver algo muito interessante. Apocalipse tem 22 capítulos. Quantos capítulos tem Apocalipse? 22 capítulos. Irmãos, olha que algo interessante. Nos 3 primeiros capítulos, especialmente capítulo 2 e o capítulo 3, o Senhor, o apóstolo João, dado pelo Senhor ali o dito, a palavra, Jesus ditou para João: escreve a igreja que está em Éfeso, escreve as 7 igrejas. Nos 3 primeiros capítulos, a igreja está presente na terra. O ensino, a palavra de Cristo é para a igreja está presente, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, a igreja está presente na terra. Porém, quando chega no capítulo 6, do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18, olha o tanto de capítulos aí, do capítulo 6 até o 18, a igreja simplesmente desaparece dos registros do livro de Apocalipse, da narrativa, das descrições apocalípticas, da revelação que Deus deu a João. Ou seja, são quantos capítulos aí, dos 6 até o 18? São 12 capítulos. 12 capítulos em um livro que só tem 22 capítulos. 12 capítulos. A igreja não é mencionada no período de maior importância para os que habitarão a terra nesse período que é o chamado da grande tribulação. Como é que, se a igreja fosse passar pela grande tribulação, e sabendo que a grande tribulação é para tribular mesmo qualquer um, como é que o Espírito Santo não usaria João para mostrar como é que a igreja faria para sobreviver num período tão difícil como esse? Em 12 capítulos não aparece nada dizendo a igreja aqui, a igreja acolá, a igreja sofrendo. Não aparece nada. Aparece Israel, aparece os 144 mil, aparece as 2 testemunhas, aparece o anticristo, aparece a besta, aparece as nações, mas a igreja não aparece. Por quê? Porque a igreja não está mais na terra, a igreja estará nos céus. A igreja só volta a ser mencionada quando fala das bodas do Cordeiro. A noiva se aprontou para festejar e para se alegrar com o noivo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor Rafael, tem umas perguntinhas aí. Vamos lá, pastor. É uma pergunta aqui, diz assim:
os ares, em 1 Tessalonicenses 4,17. Os ares, em 1 Tessalonicenses 4,12. Seria onde, pastor? Acho curioso, pois já ouvi que seria no espaço sideral. Ora, o arrebatamento vai ser um evento invisível para o mundo. Nós vamos nos encontrar nos ares, invisivelmente. Jesus não aparecerá e nós desapareceremos da terra. Portanto, entendemos que esses ares aqui não é no sentido visível para a terra, de maneira que alguém diga, olha ali as nuvens e tal. Nos ares, ou seja, não vai ser na terra e nem vai ser no céu para onde iremos após o arrebatamento. Amém? O arrebatamento é um processo sobrenatural que contraria todas as leis da natureza. Corpos vivos desaparecerão e corpos mortos ressuscitarão. E nos encontraremos em um lugar, nem na terra, nem no céu de glória, um lugar invisível para todos os olhos. Acho que isso é o bastante para darmos glória a Deus. Bom, outra pergunta: a diferença entre alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus? Sim. O que é o alarido? Alarido é um grande barulho. Alarido, a definição é barulho produzido simultaneamente, como que de uma multidão. Lá no texto de 1 Tessalonicenses 4,16, que é onde aparece, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Lembram de quando, lá em Êxodo capítulo 19, Deus se manifestou no cume do Monte Sinai? Ali fala de um alarido, sonidos de trombeta, vozes, um grande estrondo foi emitido lá do cume do monte no aparecimento do Senhor. Que vozes são aquelas? São sons produzidos por Deus, um grande barulho, um grande estrondo, um grande alarido. Ou seja, o arrebatamento da igreja não vai ser algo silencioso, vai ser silencioso para o mundo, mas para nós, olha irmãos, quando eu digo que o arrebatamento vai ser invisível para o mundo, está claro isso, né? Para quem não é crente, para os que não fazem parte da igreja, ninguém vai ver nada, ouvir nada, nem sentir nada, até que sejamos arrebatados. Aí vão sentir nossa ausência e vão sentir o terror e o pânico no mundo. Agora nós que seremos arrebatados, nós veremos, nós ouviremos o estrondo da trombeta, o estrondo do alarido, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com grande som, com grande estrondo. E o que é a voz de arcanjo? Entende-se os expositores que essa voz de arcanjo, o Senhor autorizará um arcanjo a emitir uma voz, um som de comando, no que diz respeito logo em seguida à voz de Jesus, logo em seguida, ou seja, o Senhor Jesus autoriza, o Senhor Jesus realiza o arrebatamento, e com a voz de arcanjo, o arcanjo emite essa voz autorizada por Jesus, e qual o efeito dessa voz de comando? Exatamente o que vem em seguida, na sequência. O que é que vem na sequência? O grande, diz aí, e com a trombeta de Deus, ou seja, após o alarido e a voz do arcanjo autorizadas pelo Senhor Jesus, a trombeta de Deus, aleluia, ecoará. Essa é a última trombeta, no sentido trombeta da graça, que encerra o período da igreja na terra. Quando essas três coisas acontecerem,
quase que simultaneamente, a igreja ouvirá o alarido, a igreja ouvirá a voz do arcanjo, a igreja ouvirá esse som da trombeta. E o que é que vai acontecer simultaneamente a tudo isso? Diz a Bíblia, aleluia, nós seremos arrebatados. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram com Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. Uma outra pergunta. São duas aqui. Pastor, a diferença entre a sétima trombeta, no caso aqui eu entendo que está se referindo de Apocalipse, e a trombeta mencionada em 1 Coríntios 15, 52, e também essa daqui, mas a de Coríntios fala da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Sim, são trombetas completamente diferentes. Essa trombeta mencionada em 1 Coríntios 15, e também mencionada aqui em 1 Tessalonicenses 4, é a trombeta que anuncia o fim do período da igreja na terra, da dispensação da igreja, da graça. A trombeta que anuncia o arrebatamento da igreja, a trombeta que anuncia o arrebatamento da igreja. É a última trombeta neste aspecto, encerrando o período da igreja na terra. A trombeta mencionada em Apocalipse, como aquele dos 3 grupos de 7, como mencionei, primeiro grupo de 7, vem lá os selos, 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 taças. Ali são trombetas, tanto os selos como as trombetas e as taças, que ocorrerão após o arrebatamento da igreja, após o toque da trombeta mencionada em 1 Coríntios. A trombeta mencionada em 1 Coríntios já tocou. Depois disso, a igreja foi arrebatada, dar-se-á início à grande tribulação. E o segundo período de derramamento dos juízos é marcado pelo toque de 7 trombetas. Cada trombeta trazendo juízos terríveis de Deus para julgar os povos, para julgar as nações e aqueles que se aliarem, especialmente aqueles que se aliarem, claro, à besta, ao anticristo. E aí do grupo das 7 trombetas, obviamente quando chegar na 7ª é mencionada a 7ª trombeta, a última do grupo de 7. Nada tem a ver com a trombeta do arrebatamento da igreja. Ok? Aí a segunda pergunta, feita pela mesma pessoa, diz assim: a trombeta que soar será audível? Se sim, para quem? Já respondemos, né? Quem vai ouvir a trombeta do arrebatamento da igreja? Quem crê que vai ouvir? Será audível para quem for arrebatado. Glória a Deus. Uma outra pergunta: por que a igreja só aparece no capítulo 18, de Apocalipse, ali no evento das bodas do Cordeiro? Nós já mencionamos, porque a igreja foi arrebatada, e a igreja sendo arrebatada, não vai estar na grande tribulação sobre a terra. Então o livro de Apocalipse não menciona a igreja do capítulo 6 até o capítulo 18, quando volta a aparecer. E ali quando volta a aparecer é para mostrar o que está acontecendo com a igreja enquanto a terra está debaixo de juízo. A igreja está nas bodas do Cordeiro de Deus. Eu pedi para o irmão João Evangelista responder aqui uma pergunta que eu julgo, entendo que o irmão João Evangelista, o professor João Evangelista, é mais capacitado para responder essa pergunta especificamente sobre esse assunto. O pastor Rafael tem condições de responder ele mesmo, mas ele não quis. Qual as ideias das testemunhas de Jeová e dos adventistas sobre o que acontece depois da morte? Bem diferente de como nós acreditamos. Eles não creem no arrebatamento da igreja, a gente já sabe disso, já foi explicado aqui, que as seitas, como Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista e outros, não creem
no arrebatamento da igreja. Consequentemente, eles aguardam que Jesus volte depois da grande tribulação. Nessa volta de Jesus, ele vem para justificar os santos e para condenar os ímpios, tudo da mesma vez, de um momento só. De modo que os justos, conforme a doutrina deles, serão justificados naquele dia, e os ímpios serão condenados e aniquilados. Então, para eles não existe inferno. O inferno, na verdade, todos os que não forem salvos vão ser condenados e aniquilados. Ou seja, como se destruísse e virasse pó ao mesmo tempo, inclusive o Satanás. Nem o Satanás, porque a Bíblia diz bem claramente no livro de Apocalipse que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Lá depois, no capítulo 20, diz que o próprio Satanás vai ser também lançado no lago de fogo. E os ímpios serão lançados no lago de fogo. Eles serão levados à presença de Deus para o juízo e depois serão lançados no lago de fogo. Mas os adventistas, Testemunhos de Jeová, ensinam que eles serão aniquilados. Então, no momento atual, para eles, quem morre não está consciente do outro lado da vida. Nós acreditamos que todos os que morreram, tanto faz ser salvo como não salvo, eles estão do outro lado da vida plenamente conscientes. Se estiver no Hades, eles estão conscientes da sua vida passada aqui, esperando o dia do julgamento final. Se forem salvos, estarão no paraíso, também aguardando esse momento do arrebatamento da igreja. Mas para adventistas e Testemunhos de Jeová, que o ramo é um só, todos vieram lá de Guilherme Miller, de 1844, daquela enganação lá, e as duas seitas vêm de um mesmo ramo, de um mesmo lugar, acreditam quase tudo igual, a forma de eles doutrinar é bem parecida. Então os erros da Testemunha de Jeová e dos adventistas são praticamente iguais. Alguém morreu, pronto, a alma vai dormir até o dia que Jesus voltar. Para eles não há arrebatamento, então só é a segunda vinda, que para nós é a vinda em glória, aquela que Jesus vem com a igreja. Para eles não, a igreja não subiu, Jesus vem uma vez só mesmo, não tem esse negócio de arrebatamento, é só a vinda visível. Ele vem visível, desce aqui na terra, julga os ímpios e aniquila, inclusive o Satanás, e aqueles a quem ele justificar, eles já terão um paraíso na terra. Então, as Testemunhas de Jeová não esperam pelo céu, os adventistas também não esperam pelo céu, eles esperam viver num paraíso na terra. Vocês podem observar as revistinhas dos adventistas, as revistinhas das Testemunhas de Jeová, lá vocês veem os desenhos de homens, mulheres e crianças comendo maçã, comendo banana, comendo coisa, brincando com leão, brincando com cobra, aquela coisa toda. Eles não esperam céu. Para as Testemunhas de Jeová, ainda esperam céu para 144 mil. Esses são os que têm direito de ir para o céu, o resto vão ficar no paraíso na terra. E os adventistas também esperam a mesma coisa. Aqueles que estiverem dormindo durante esse período todinho, desde quando Jesus veio, então morreram, estão dormindo, não tem nenhum tipo de pensamento, tem nenhum tipo de ideia, eles não estão conscientes de nada. Então, nesse dia, conforme eles esperam, aí sim, aí Jesus ressuscita eles. Mas até lá eles estão praticamente dormindo. É o sono da alma de que eles ensinam, a doutrina do sono da alma. Eles estão dormindo, não têm consciência. Mas Jesus ensinou no capítulo 16 de Lucas totalmente o oposto disso. Lá nós vemos o quadro bem claro, um homem pobre, um homem chagado, chamado Lázaro, comia da mesa do rico, daquilo que caía, e morreu. E os anjos vieram e o levaram para o paraíso. Mas diz que o rico também morreu e foi encontrado onde? Quando é que a Bíblia diz que ele foi encontrado? No Hades. Será que ele estava inconsciente? A Bíblia diz que ele estava plenamente consciente. Pai Abraão, manda Lázaro aqui, eu estou atormentado nessa chama, está me queimando, que ele vem aqui, traz um pouco de água e tal. Não, não posso. Há um abismo entre nós vós, quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá. Ah, pois manda pelo menos que Lázaro ressuscite, vá pregar para os meus irmãos, para não virem para esse lugar de tormento. Impossível.
Lá tem Moisés e os profetas, que eles ouçam eles. Então aqui a gente vê Jesus dando um quadro bem vivo de que quem morre não está inconsciente, não é esse sono da alma. Tanto Lázaro foi para o seio de Abraão, estava vivinho lá, e o homem estava vendo, manda Lázaro aqui, manda aquele, viu que ele estava consciente. E o que estava no inferno também estava consciente. Então a Bíblia ensina totalmente o oposto. Mas a Adventista Testemunho de Jeová diz que não, está todo mundo dormindo, só vai ressuscitar nesse dia que Jesus vier, visível a todo mundo. Os salvos, segundo eles, vão ficar na terra mesmo, no paraíso, e os ímpios serão aniquilados. Essa é a ideia das Testemunhas de Jeová e Adventismo. Espero ter respondido à altura. Com excelência, uma salva de palmas. Nosso professor, um dos melhores professores de heresiologia que nós temos, dentre outras disciplinas. No Maranhão. No Maranhão. Vai ter um estudo sobre o estado intermediário que vai entrar com mais detalhes. Bem lembrado, pastor Roberval. Muito bem. Meus irmãos, há só mais uma aqui que diz assim: pastor, entre os capítulos 6 e 18 de Apocalipse, os eventos ocorrem em ordem cronológica ou há intervalo de tempo entre eles ou podem estar misturados? Alguns estão dispostos em ordem cronológica, como, por exemplo, a sequência da maioria dos eventos, né, do julgamento, dos selos, das trombetas, das taças. Agora, não é? Agora o que existe são apenas textos parentéticos, como intercalações, parênteses, exato, como as duas testemunhas. Aí depois aparece um outro parêntese com relação aos 144 mil judeus, que é 12 mil de cada tribo, né, que são os 144 mil. Depois eles aparecem glorificados, já no Monte Sião com Cristo e tal, lá no capítulo 14. Então esses são os parênteses. Mas de fato é uma ordem cronológica muito interessante, quase perfeita. Respondido, irmãos? Amém? E a última pergunta: pastor, qual literatura o Senhor nos indica para estudar sobre o período da grande tribulação? Já mencionamos aqui, mas também tem um livro que é muito bom. O autor Severino Pedro traz explicações sobre todo o livro de Apocalipse. Inclusive o título do livro é Apocalipse, versículo por versículo. Versículo por versículo. Você vai estudar da nossa CPAD, da editora nossa CPAD. Você vai estudar todo o livro de Apocalipse, todos os eventos, tudo, versículo por versículo. Ele traz uma explicação profunda ali, de maneira também acessível. Todos podem ler e podem compreender. Severino Pedro é o autor. O título do livro é Apocalipse, versículo por versículo, da nossa CPAD. Além do livro que mencionamos aqui na nossa preleção, que é Enciclopédia Popular de Profecia. Levanta aí, pastor Cláudio, por favor, só o livro, levante o livro assim, mais uma vez, aí. Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Aí tem vários artigos bem detalhados sobre o assunto da grande tribulação, anticristo e outros muitos assuntos. Meus irmãos, a igreja será arrebatada de fato da terra. Só um ponto a ser adicionado, que eu me lembrei na hora de uma pergunta aqui. Pastor, lá em Apocalipse 3:10, está escrito que: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Jesus falando ali para a igreja de Filadélfia: também te guardarei da hora. A expressão grega ali é ektes ora, ou seja, o ek ali é uma preposição, e na língua grega, assim como no português, as preposições trazem significado, sentido. Na língua grega ainda mais profunda e contundente. Por exemplo, a preposição ek, ela indica algo saindo de algum lugar. Ektes ora é saindo daquela hora. Diferente, por exemplo, da preposição em, epsiloni, em, que
que é a preposição que aparece lá no primeiro versículo de João 1:1. Em arrei hologos. Em princípio, no princípio, lá dentro, lá no início do princípio. Ou então quando Paulo escreve em Cristo, estamos em Cristo, em Christos. Ou seja, a preposição em grego indica dentro. A preposição ek indica saída. No caso ali de Paulo escrevendo, aliás, João escrevendo as palavras de Jesus, quando Jesus diz, eu também te guardarei da hora, ou seja, eu te livrarei, eu te tirarei da terra, eu te livrarei da hora que virá sobre o mundo inteiro. Jesus vai guardar a igreja. O versículo ali não diz, eu te guardarei em tesora, não, em tesora, não, mas ek tesora, eu te livrarei da hora e não na hora. Jesus não vai livrar a igreja na hora, ou seja, a igreja vai passar pela tribulação e no momento da tribulação Jesus vem e livra, como creem os mesotribulacionistas. Os mesotribulacionistas entendem que a igreja vai passar pelos 3 primeiros 3 anos, a primeira parte da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, aí na metade da grande tribulação, depois que os crentes apanharam bastante, aí Jesus vem e arrebata. Não, Jesus não vai arrebatar a igreja em tesora, mas vai arrebatar a igreja ek tesora, ou seja, da hora, vai livrar-nos quando a hora chegar, quando a grande tribulação chegar, Jesus vem primeiro e arrebata a igreja e tira da terra e leva para si. Amém. Glória a Deus.